somos gratos pelo privilégio, a oportunidade de estar com os irmãos neste momento em que nós queremos compartilhar sobre o Espírito Santo. Uma das necessidades mais óbvias da igreja sempre foi a presença do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. O tempo passou e não só no Brasil, mas no mundo inteiro temos visto uma igreja apática, uma igreja fria, uma igreja cheia de barulho, mas sem a manifestação do Espírito Santo. Vemos que a igreja se tornou uma corporação ao invés de ser uma organização. Então, quando a igreja deixa de ser uma organização de 1 Coríntios 14:40, com decência e prudência, organizada, e se torna uma corporação, uma empresa, o Espírito Santo pede licença, vai embora, e a igreja fica com as pessoas dirigindo-a, como se não entendesse que tornar-se a igreja de Cristo numa religião. E Jesus não é religião, Deus nunca foi religião, muito menos o Espírito Santo. Então, se a igreja não entender o papel e a necessidade de ter o Espírito Santo, do que é ser batizado pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é Jesus que realiza. O batismo pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo realiza. Quando nós recebemos o batismo pelo Espírito Santo, nosso caráter muda. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do poder de Cristo e do Pai pelo Espírito Santo se manifesta em nós. Então, nós somos uma igreja de fusão e efusão da Santíssima Trindade. Nós lançamos o livro do Espírito Santo, 3 livros na Escola Bíblica de 2019, que foi a última Escola Bíblica das Assembleias de Deus, que é realizada uma vez por ano, a Escola Bíblica Geral da CPAD, e ministramos e lançamos o livro nessa ocasião, foi em setembro para outubro do ano de 2019, onde nosso prefaciador de um dos livros é o Elianai Cabral, que hoje é o presidente do Conselho de Ética da CPAD, da Casa Publicadora. É um dos prefaciadores do nosso livro. E o outro prefaciador é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o presidente, hoje benemérito, da Convenção Geral da CGDB. Então, quando nós lançamos esse livro, foi assim uma grande expectativa, ao mesmo tempo, que trouxe muitas opiniões divididas. Por quê? Porque o Espírito Santo é um tema que não deveria ser polêmico, mas se tornou polêmica, porque o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem um nome e tem a sua própria identidade, como tem o Pai e o Filho. Jesus fez a maior declaração triuna em Mateus 28, verso 19, quando ele envia os discípulos dizendo: batizai o povo, batizai os novos discípulos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quando Jesus faz essa declaração, ele está apresentando a revelação máxima e plena da Santíssima Trindade. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, todos três, cada um tem sua identidade, embora são 3 senhores, mas um só Deus. Mas cada uma dessas 3 pessoas da Santíssima Trindade tem uma função. O Pai é o Criador, o que criou todas as coisas, é a soberania divina. O Filho, todas as coisas foram formadas por ele e para ele. O Pai colocou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que realizou a obra para o Pai, para glorificar o Filho. Porque em Jó 33:4 e Salmo 104:30 diz que o Espírito Santo formou o homem do nada. Ele é que dá forma. É como se o Pai colocasse o projeto diante o engenheiro, diante do mestre de obras, e dissesse: mestre de obra, eu quero edificação de um prédio. Bom, o desejo foi do engenheiro que arquitetou, desenhou no papel, mas ele deu mestre de obra.
Não é um engenheiro que pega na massa. O engenheiro apenas, ele deu ordem, ele pediu ao seu mestre de obras que construísse um edifício, uma casa. Então, o Espírito Santo é o mestre de obra que construiu essa casa para a glória do Filho. Porque o Pai tem o Filho como unigênito e por ele, para ele, todas as coisas foram feitas. Então, quando a igreja, vamos chamar assim, a igreja chamada evangélica não entende essa doutrina do Espírito Santo, nós vivemos uma igreja coxa, uma igreja imperfeita, uma igreja deficiente. Por quê? Porque é uma igreja que manifesta o nome de Cristo, mas não manifesta o poder de Cristo. O poder de Cristo está na presença do Espírito Santo. E é muito importante nesse ensinamento nosso, digo isso com muita humildade, dito pelo presidente da Convenção Geral, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, né, com seus 87 anos que fez em 2020, né, não teve a escola bíblica presencial por causa da pandemia, então agora está caminhando para os seus 88 anos de idade. E o pastor Zé Wellington disse, olha, esse livro ele tem doutrinas riquíssimas ao qual nunca foi difundido na história da igreja. Aquilo não me trouxe, jamais me trará vaidade pessoal. Ou para imaginar que eu sou o cara que descobriu a doutrina da Santíssima Trindade, não. Eu já tenho 23 anos de pastor, completo esse ano querendo Deus. Estudei esse assunto não apenas pegando livros, seja em hebraico, em grego ou em latim, embora temos todos esse arsenal dentro de casa, mais de 100 Bíblias com traduções diferentes, Bíblias de 200 anos atrás. Nós temos Bíblias antiguíssimas, tanto a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, a Bíblia toda em latim. Mas não foi tudo isso que nos trouxe, vamos dizer, o desejo de escrever sobre o Espírito Santo, que é o que eu quero compartilhar com este povo hoje. Foi quando eu me converti na década de 80 e comecei a presenciar o mover de Deus na vida do Benihim. E, ao mesmo tempo, que pude presenciar o mover de Deus na vida do Dave Poyong-Chu, que depois mudou o seu nome. Então, que era o Paul, né? Chamado Paul Poyong-Chu. E depois ele mudou o nome para Dave Poyong-Chu, dizendo ele o chamado de Deus, enfim. E eram os dois homens que mais pregavam sobre o Espírito Santo. Livros, tanto do Dave Poyong-Chu da Coreia do Sul, que era a maior igreja, Assembleia de Deus do mundo, templo para 60 mil pessoas sentadas. E ele começou essa difusão sobre a razão do porquê a igreja precisava começar a buscar o Espírito Santo. Não apenas pela evidência do falar em línguas, mas a maior evidência, eu sempre digo, é a transformação do caráter. Porque falar em línguas estranhas, o diabo também fala. Imagine vocês que em Jó, capítulo 1, quando os anjos de Deus aparecem diante de Deus para levar o relatório, né? Porque muitas pessoas me perguntam, pastor, por que os anjos de Deus estavam diante de Deus? E junto deles estava lá Satanás. Por que Deus é onipresente? Não é só porque ele, na sua presciência, ele está em todos os lugares, porque ele, o mundo, é um cisco nas suas mãos. Então, os olhos de Deus alcançam todo mundo, segundo Crônica 16:9. E os olhos de Deus estão por toda a terra, procurando aqueles que estão de coração perfeito, para que ele possa abençoar. Então, quando nós entendemos que os anjos estão trabalhando, Hebreus 1:14, os anjos são espíritos ministradores a fim de ajudar aos que hão de herdar a terra prometida. Então, os anjos diante de Deus no livro de Jó, eles estão levando o relatório nosso no bom sentido, porque nós não existimos naquela época. Mas a geração daquela época eram levada, porque a Bíblia é clara que Satanás levou apenas 1/3 de anjo, Apocalipse 19, para o inferno com ele, que caíram com ele. Então, 70% dos anjos ficaram para Deus.
Se nós olharmos em Lucas 10 e 11, quando Jesus chama os seus discípulos e os envia para ministrar a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles voltam alegres, dizendo: Jesus, os demônios estão nos submetendo, nós estamos submetendo a eles a obediência, eles estão sendo expelidos das pessoas. Aí Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios estão obedecendo a sua voz. Alegreis porque o vosso nome deve estar escrito no livro da vida. Judas estava incluso no meio daqueles 72 discípulos. Então Jesus disse: eu vi quando Satanás caiu do céu. Eu vi. Então você imagine que a Bíblia diz que quando Satanás sai de uma pessoa, isso é muito importante, a igreja, para mim entrar no assunto. A Bíblia disse que ele sai e vai para lugares áridos, capítulo 11, verso de número 24, e desertos, procurar um lugar para habitar. Não encontrando, o que ele faz? A Bíblia diz que ele volta para a sua casa. Quem é a casa? Pessoas. Por que pessoas? Porque 1 Coríntios 3, 16, 17, nós somos casa, habitação do Espírito de Deus. Por causa do Espírito Santo. Então nós somos uma habitação, ou de Deus, ou do mal. Aí eu nunca escolhi o Satanás. Se você não escolheu Deus, você escolheu, sem dizer, Satanás para morar na sua vida, porque nós somos dirigidos pelo mal ou pelo bem. O mal é o diabo, o bem é o pai. Acabou. Não existe outro Deus entre o pai e o Satanás. E todo o poder que tem Satanás é Deus que o deu. Jesus ia fazer essa revelação diante de Pilatos. Nenhum poder, Pilatos, é lhe dado se não vier de cima. Então, o poder é de Deus. Salmo 62, 11. Uma vez disse Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence somente a Deus. Então, o Satanás, a Bíblia diz que ele vem e volta para a casa dele. Encontrando varrida e adornada, vazia, ele vem e traz mais 7 demônios com ele. Cada demônio é uma legião. Segundo os teólogos estudiosos, se ele ficou só com 1/3 dos anjos e Deus ficou com 70%, imagine se na conta dos teólogos são 6.000 anjos para cada legião de demônios. Então você imagine 7 legiões mais aquele que estava naquela vida, 8 vezes 6, quantos milhares de demônios entram numa pessoa? Agora imagine, gente, que nós somos 7,6 bilhões de habitantes. Para cada um dos 7,6 bilhões de habitantes, há mais ou menos 50.000 demônios disponíveis para habitar numa pessoa. 50.000 demônios versus 7,6 bilhões de habitantes. Quantos bilhões de demônios estão disponíveis para entrar em uma pessoa? Por isso é que vimos uma igreja em que escândalos ministeriais de líderes, as pessoas deprimidas, eu digo que depressão não é uma doença, é uma possessão diabólica. Porque Mateus 11, 28 disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, depressão é opressão, e eu vos aliviarei. Se as pessoas estão deprimidas é porque não há Jesus. Esse demônio em algum momento encontrou uma brecha e voltou para essa vida. Porque 1 Pedro 5, verso 8 e 9, o que diz lá? Que os demônios andam em nosso derredor. O que é derredor? Aqui é você. Então ele vem aqui. Vamos imaginar que aqui é a sua vida financeira. Você é fiel no dízimo e na oferta. Ele não encontrou brecha aqui. Você é trabalhador. Aí ele está em redor. Aí ele vem aqui. Aqui é a sua vida sentimental. Você é boa esposa, é bom marido, é o eunuco, o eunuca, e tem sempre fugido da carne. Então ele também não conseguiu entrar aqui. Ele está tentando achar uma brecha. Aí ele vem aqui. Aqui é a sua vida espiritual. A pessoa, embora dá dízimo e oferta, mas vamos dar um exemplo. Ela não é de oração, ela não é de consagração. Ela não busca o Espírito Santo de Lucas 11, 13. Pedi ao Pai o Espírito Santo e ele vos dará. Aí ele entra aqui. Ele entrou aqui na vida espiritual e detona e destrói, porque não é um demônio, são 8 legiões, vezes 6.000
cada legião, esses milhares de demônios estão nesta pessoa. Esses demônios não saem porque eu canto, ele não sai porque eu oro. Se eu não tiver o poder do Espírito Santo, esse demônio não sai da igreja de pedra e não sai de pastor. Está cheio de líder endemoniado, está cheio de gente, cheios de demônios espalhados pelas igrejas. Mateus 24:12, o amor de quase todos vão se esfriar no tempo do fim. Não foi eu que disse, foi Jesus. Onde tem 10, 8 está desviado e só 2 está pronto para subir. Foi o que Jesus escreveu. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, que haverá tempos difíceis como nunca antes no tempo do fim. Homens traidores, gananciosos, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, mais amantes do prazer da carne do que de Deus. Não fui eu que disse. Quando Jesus diz aos discípulos, lá em Atos, capítulo 1, verso 5 a 8, dizendo, olha, não saia da cidade, até que vos sejais revestido do poder do Espírito do Pai, que é a palavra dunamis em grego, que significa dinamite, usado quando o Prêmio Nobel da Paz criou, na sua geração, a dinamite. Foi usado esta palavra. Quando você lê Atos 1:2, diz a Bíblia que Jesus pregava mandamentos pelo Espírito Santo. Jesus nunca foi pregador. Jesus nunca pregou nada que viesse dele. Tudo que ele pregou, ele disse, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Mas então, o que Jesus pregava, pastor? Ele pregava que o Espírito Santo colocava na boca dele, que vinha do Pai. O Pai dizia, Espírito Santo, eu quero que meu filho pregue isso. Então, a Bíblia disse, verso 2, ele pregava mandamentos, nunca foi sugestão. O que Jesus pregou foi mandamento. Mandamento não tem opção, não tem plano B. É só um plano, plano A. Deus não é de plano B. O plano A é pregue, meu filho, a palavra. Então, o Espírito Santo, ele te capacita a pregar a palavra. É o Espírito Santo que te dá poder para que você vença as hostes do diabo. É o Espírito Santo que Romanos 8,14 disse, pelo Espírito Santo sois confirmados como filhos. Sem o Espírito Santo você continua criatura e não é filho. E se você não é filho, ainda é criatura, você está vazio. É o que diz o que eu li no capítulo 11. Então Satanás vem na vida minha ou na sua e encontra varrida. Varrida, o que é varrida? Foi arrancado. Você deixou alguma coisa que varreu, tirou tudo de bom que Deus havia colocado na sua vida. Foi varrido. Por algum desejo megalomaníaco, por alguma brecha. Aquelas pessoas que quando tira férias do trabalho, tira férias para descansar, além de tirar férias do trabalho, tira de Jesus também. Leva a sua Bíblia como amuleto dentro da sacola. Mas estão lá vivendo como se Deus não existisse e o Satanás não pudesse impedir a paz nas férias. Então ele vem, encontra a vida varrida, vazia, não tem nada. O que é vazio? Não tem nada. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre as águas. Mas o Espírito de Deus, ele pairava. Essa palavra no hebraico quer dizer, ele zelava pelas águas. E essas águas representavam um mundo vazio, um mundo de pecado. E a terra era vazia. Somos nós, porque fomos feitos do pó. Aí Deus disse no verso 3, haja luz. A luz era Jesus, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito do Senhor já prepara o Senhor Jesus para a consumação dos séculos. Ali tudo já estava certo de que Jesus iria para a cruz do Calvário. Então, quando Satanás encontra a minha vida varrida, eu não tenho nada lá dentro mais. Que é Mateus capítulo 13, quando a Bíblia fala a parábola do semeador. Semeou a semente, mas a minha terra era pedregosa. A minha terra não era uma terra boa. Então o rei roubaram, os pássaros roubaram, os pássaros são os anjos das trevas, que roubaram a palavra. Mas a que caiu em terra boa, produz 100, 60 ou 100 por 1. Então, quando você lê essa parábola, você vai entender que nós podemos receber a mensagem nesta tarde e o Satanás roubar tudo. A televisão, a internet, o Face, o Instagram. As pessoas estão viciadas tanto em rede social que já não estão levando mais para a igreja a Bíblia. Estão levando a Bíblia no aplicativo.
Isso parece ser algo da tecnologia. Parece, não, pastor, nós estamos no tempo do avanço. As pessoas sabem músicas de cor, mas se eu, por exemplo, eu sou chamado na Assembleia de Bíblia em Bytes. No meu livro tem quase 5.000 citações bíblicas. Porque eu digo, não pode um pregador subir no altar e pregar um ensino aonde ele diz que está escrito, mas não diz aonde está escrito. Qual é o capítulo e qual é o versículo. Porque carta na minha casa não chega só com o meu nome. Chega com o nome da rua, o número do prédio, o número do apartamento. Então, eu tenho que saber aonde está escrito. Então, as pessoas estão tão viciadas na falácia em pregar mensagens terceirizadas que são idealizadas por causa de livros ou por causa de junções da internet que elas não conseguem mais guardar na cabeça. Então, o mais importante é mexer no emocional das pessoas do que mexer no caráter das pessoas, do que tocar no espiritual das pessoas. Porque eu posso fazer alguém chorar e sorrir no meu culto. Eu quero saber se eu vou transformar a alma dessa pessoa angustiosa numa alma cheia de graça, porque eu toquei no espírito dela. Romanos 12:1, no culto racional. Ela racionalizou a mensagem, ela interagiu com a mensagem, comeu, digeriu a mensagem e ela começou a fazer uma transformação nela. Não apenas em 2 horas de culto em que ela chora, sorri, dá glória, aleluia, mas acaba o culto, ela continua sendo a mesma pessoa. Uma carroça velha vazia. A gente conhece carroça velha e vazia quando ela está passando na rua. Ela faz barulho, bate tudo, porque está vazia. Agora, enche uma carroça de cimento, de areia, de pedra. Você pode ouvir os passos do cavalo, mas a carroça não faz mais barulho, porque ela está arrochada, porque está cheia, está pesada. Então, quando Satanás encontra a minha vida varrida, vazia e adornada, o que é adornada? Adornada, eu tenho cara de crente, eu tenho aparência de crente, tipo de crente, falo como crente, prego como crente, mas isso é um adorno, é uma árvore de Natal que está enfeitada, trazendo a felicidade que no dia 31 de dezembro tem que ser desmontada porque acabou. Nós não fomos feitos para ser casa de enfeite. Nós somos edificados pelo Espírito do Senhor para sermos habitação em santidade, em justiça, para que o Pai e o Filho sejam glorificados. Eu glorifico o Pai e o Filho, mas a Bíblia disse em João 16, verso 13 adiante, que o Espírito Santo ele não veio para glorificar a si mesmo, para glorificar a Jesus. E não veio para falar de si mesmo, para falar do que ele tem ouvido do Senhor. Então, quando nós buscamos o Espírito Santo e dizemos, Espírito Santo, eu preciso da sua presença, é ele que vai ensinar à igreja toda a palavra. Porque a Bíblia é clara, em 2 Coríntios 3:6, a letra mata, o Espírito vivifica. Eu tenho 58 anos, farei em março, querendo Deus. Há 50 anos atrás, você encontrava pastores com a mesma Bíblia, o mesmo terninho. As famílias não se dissipavam. As igrejas poderiam ser pequenas, mas tinha a presença de Deus, o milagre. E o povo do mundo olhava e dizia, aquele é crente. Até não chamava crente protestante. Meu pai dizia, aquilo é protestante, meu filho, saia fora, que isso é tudo doido da cabeça. Eles acham que só eles vão para o céu. Hoje eu entendo o que é isso. Hoje já não se diferencia mais quem é crente. Você olha para homens que dizem que é pastor, que é uma vergonha, porque eles não conhecem a palavra. Eles não têm genética cristã. Eles não têm princípios cristãos. O dinheiro tomou o lugar da graça. O poder tomou o lugar da graça. A corporação tomou o lugar da organização. Por falta do Espírito Santo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós, João 14:26, ele vos ensinará todas as coisas. Se ele não ensinar, tudo que eu leio é morte. Por isso que muita gente se atreve a interpretar a escatologia, o livro do Apocalipse, se atreve a pregar o Ezequiel, ou o livro de Daniel, etc. e tal, por boa vontade. Mas nós não somos legião da boa vontade do Paiva Neto. Nós temos que ser escolhidos e chamados. Ninguém pode dizer, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo por vontade própria.
Romanos 10, verso 14, 17. Como podem pregar se não foram chamados? Se não forem enviados? A fé, verso 17, diz que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na tradução certa diz que, por sorte, a fé vem. É como se nós tivéssemos que dizer, será que teremos sorte nesta semana para ouvir a palavra de Deus? É quando a palavra de Deus agora depende de sorte. Quem você vai convidar para pregar a palavra de Deus? Ele está pregando de si mesmo no conhecimento gramatical literário, ou ele está pregando movido pelo Espírito Santo? Porque a mensagem movida pelo Espírito Santo, ela não volta vazia. Ou você converte, ou desvia de uma vez igual Judas. Não tem meio termo. A Bíblia é clara. Então, o Espírito Santo, ele é que vai guiar a igreja. João 16, 13. Sem ele, nós ficamos perdidos na direção em que nós achamos é aquela igreja do eu sinto que Deus está falando. Eu estou sentindo arrepio. Bom, eu não sinto arrepio, eu não sinto que Deus está falando, eu creio que Deus está falando. Eu não sou da igreja que eu preciso ver. Eu sou da igreja que eu creio pela fé que Deus existe. Ele não é palpável, mas eu posso crer que Ele está movendo o meu interior. Então, você imagina em Atos 5:32, diz a Bíblia, que Deus só dá o Espírito Santo quem obedece. Quantas vezes eu ouvi alguém pregar dizendo, você precisa obedecer, você precisa ser obediente. Se você tem o Espírito Santo, não. Eu primeiro obedeço por causa do livre-arbítrio. Quando Adão pecou, ele não pecou porque Satanás forçou. Satanás deu uma sugestão. Aí ele caiu na tentação, que Jesus vai ensinar isso em Mateus 6, verso 12 adiante, quando ele ensina. Que na oração do Pai Nosso é o Pai que pode nos livrar. Quando orar, peça a Ele, Pai, nos livre de todas as tentações. Pois o Senhor é o poder, a glória e a honra para todo sempre. Então Adão não pecou porque ele foi forçado. Ele aceitou a sugestão com Eva. Então, por causa do livre-arbítrio, o que nós temos? Nós temos o livre-arbítrio ou nós temos a liberdade? Quando Jesus disse em João 8:36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis libertos. E no verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. É o Espírito do Senhor que nos revela quem é Jesus. Ou você conhece Jesus pelo que eu digo, ou você conhece Jesus muito além do que eu digo. A sua experiência com Deus não pode ser terceirizada pelo pastor. A sua experiência com Deus tem que ser pessoal. Deus não pede exclusividade, Deus quer intimidade. Deus não é exclusivo de pastor algum, de denominação alguma. Deus é aquele que procura intimidade. Quando nós temos essa intimidade, quando nós obedecemos por causa do livre-arbítrio, nunca esqueça, gente, pelo livre-arbítrio, você paga o ônus das suas escolhas. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele tem liberdade para atuar dentro da sua vida, ele responde por você. Porque o Espírito Santo, em Romanos 8, 26 e 27, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por sua vida. Com gemidos inexprimíveis, ele está dentro de você gemendo. Por quê? Porque nós somos inclinados por pecado. É por isso que ele geme com gemido inexprimível. É dizendo para nós, para de errar. Para de fazer o que não deve. Porque muita gente acha que o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível para dizer, Deus abençoa fulano, ou Deus abençoa Pablo. Não, quem intercede por nós diante do Pai é Jesus, Romanos 8:34. E Jesus intercede diante de Deus por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Se nós pecarmos, mas, porém, confessarmos o nosso pecado e arrependermos de fato, Jesus é poderoso como advogado nosso para interceder em nosso favor diante do Pai. Então, o Espírito Santo luta como penhor. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, ele é o penhor, ele é o selo. É ele que, Tito 3:5, regenera pela palavra. Se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, se você não tem alguém que te ensine a palavra, você não é regenerado.
É como se você fosse tomar um banho, mas a água é pouca, não tem sabão, não tem bucha. Aparentemente, você parece que tomou um banho, você só molhou o corpo, mas você ainda não tirou a sujeira impregnada do seu corpo. Por isso que existe sabão. Ninguém toma banho só com água. Tem que ter o sabão. O sabão é a revelação da palavra. Então, quando o Espírito Santo entra na igreja, que somos nós, a igreja não é o templo de pedra. O templo de pedra é um templo, é um salão. Jesus, quando os discípulos olharam para o templo e disseram, não, que templo maravilhoso. Olha, mestre, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Porque Jesus está procurando igrejas, como está em João 4, 23 e 24. Igrejas de verdadeiros adoradores somos nós. Não adoramos porque cantamos. Não adoramos pela falácia. Não adoramos porque dizemos que o amamos. Adoramos quando a nossa atitude de vida condiz com a nossa fé. 1 Timóteo 3,7. Temos que ser luz e testemunho para aqueles que estão do lado de fora. A igreja, você liga a televisão, é uma nojeira. Parece que todos copiam. É campanha daqui, é campanha dali, é campanha para cura, é campanha para prosperar, é campanha para casamento. Jesus nunca fez campanha alguma. A palavra liberta. Quando Jesus encontrou com Madalena, disse, Madalena, você vai participar de um exorcismo. Você vai ter que agora procurar um pastor. Pedro vai te ajudar. Você vai precisar de toda segunda-feira a campanha da libertação, Madalena. Não. Ele disse, Madalena, vá e não peques mais. A decisão é sua. Então a igreja está vivendo pelo livre-arbítrio, mas se ela começar a buscar o Espírito Santo e ser cheia do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecerão. Não tem pandemia, não tem Covid. Deus não está procurando vacina contra a Covid. Deus está procurando a vacina contra o pecado. Que ela já está aí, é o Espírito Santo. Porque ele nos convence do pecado, do juízo, aleluia, e da justiça. Se o mundo se arrepender, se o povo que clama pelo seu nome, segundo Crônicas 7,14, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se converter, eu voltarei e sararei a vossa terra. Aleluia. Pastores morrendo de Covid antes da hora. Milhares de crentes morrendo óbito. Jesus disse, a seara é grande, os ceifeiros é pouco. Se tinha alguém que não podia morrer agora, era pastor, porque a seara continua grande. Como é que a seara é grande? Os ceifeiros é pouco, Deus ainda mata os pastores. Será que a igreja não está vendo? Será que a igreja não percebeu? Que o problema do mundo está essa desgraça, porque a igreja virou um balaio de gato, virou um lugar de máfia, onde o pastor quer ter 10, 20, 30, 40 igrejas, ser presidente de uma convenção, para ganhar dinheiro, para andar de primeira classe, para ficar no hotel bom, para ser bajulado pelas irmãs, ao invés de pregar a palavra e pagar o preço, porque há 50 anos atrás o pastor tinha que trabalhar para manter o ministério. Hoje o pastor não trabalha. E além de não trabalhar, ele bota o filho, a nora, o genro, todos para serem da direção da igreja. A igreja virou uma empresa. Não é quem Deus escolhe que fica lá na frente, é quem o homem decide. Estamos vivendo na igreja de Laodiceia, 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Chegamos ao absurdo da Laodiceia. Jesus, o dono da igreja, tem que bater na porta para entrar. Ele disse, se abrir a porta, eu entro. Se não abrir, fique à vontade. Mas tremendo, que Deus disse, se abrir a porta, cearei contigo, tu cearás comigo. Quer dizer que mesmo a igreja que Jesus está do lado de fora, ela tem conteúdo para dar comida para os que estão lá dentro. Por isso que a igreja de Laodiceia parecia rica, poderosa, e Jesus disse, eis que tu diz que é rico, mas eu te vejo nu e miserável. Qual é o ponto de vista que nós temos? Uma coisa é o que você pensa de você, outra coisa é o que Deus sabe que você é. Sem o Espírito Santo, nós vamos nadar e vamos morrer sem a salvação. Porque 1 Pedro 4, 17 e 18 disse, é chegada a hora, disse Pedro, que o juízo de Deus começará por dentro da tua casa. Meu Deus. E disse Pedro, se dificilmente o justo se salvará, dificilmente, aonde comparecerá o ímpio? Meus amados irmãos, igreja não é Disney, não. Não é parque de diversão, não. Igreja tem que pagar preço.
Igreja que eu digo é nossa. Então não importa se o templo que você congrega é de tijolo, de capim, é de madeira, é de pau a pique, é de ferro, é uma tenda, é no meio da rua. A igreja é você, aonde você vai, você é a igreja. Por isso que quando falamos congregação, é a junção de pessoas que adoram o Senhor. Não importa onde, o nome do lado de fora não interessa. Se o nome do lado de fora interessasse, Jesus teria colocado uma igreja e botado o seu nome do lado de fora. O nome dele não está do lado de fora nem do lado de dentro. O nome dele tem que estar dentro do interior de cada um de nós. O nome que está posto sobre todos os nomes. Então o Espírito Santo tem sido desprezado por falta do conhecimento desta doutrina. E essa é a doutrina base da igreja. Porque, repito, é ele que te ensinará a palavra. Quanta gente tem dificuldade, crente de tantos anos, tem dificuldade de entender a Bíblia. Mas como pode? Aí eu tenho que ler Oséias 4:6. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O meu povo, Deus? Não é o mundo, não. O mundo já está perdido. O meu povo está morrendo por falta do conhecimento. Então, meus amados irmãos, quando você lê Amós 11, 8, 11 e 12, olha, presta atenção. Diz assim: nos últimos dias haverá fome e sede na terra. Não de pão e nem de água, mas da palavra de Deus. Verso 11, presta atenção. Deus não disse que haveria fome, não, você não teria, as crises viriam e isso impediria você de ter algo à sua mesa. Porque Provérbios 28 diz: quem é fiel será acumulado de bênção, não acumulado de carne da Casa Bahia. Foi Deus que disse, não fui eu. Foi Deus que disse em Salmo 37, verso 19: ao justo, mesmo no tempo de crise e de fome, eu o fartarei. Foi o mesmo Deus que usou Davi para escrever no Salmo 37, verso 25. Já fui jovem, mocinho, agora sou velho. Mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Salmo 41, verso 1 ao 3. Se você for fiel a abençoar o pobre, o necessitado, for complacente, for alguém que ama a obra missionária, eu te livrarei dos seus inimigos. Eu te abençoarei a longevidade da sua vida. E eu o fartarei e o prosperarei no tempo da fome. Salmo 112, verso 1 ao 3. Na casa daquele que teme o meu nome, que ouve meus mandamentos, meus estatutos e preceitos, eu prosperarei, darei riqueza e prosperidade na sua casa. Está escrito e registrado. Deuteronômio 28, verso 1 ao 14. Se eu for fiel a Deus, ele não pediu fé. Fiel, fidelidade. Deixa eu lhe dizer. João 5, quando Jesus cura aquele jovem, aquele homem que estava há 38 anos, deitado, esperando as águas se mover e alguém botar ele lá. Jesus perguntou: homem, quer ser tu curado? Ele disse: como é que eu posso ser curado? Ninguém me ajuda. Aí Jesus disse: pega a tua histeriana. Aquele homem não adorou Jesus, não sabia quem era Jesus, não confessou pecado, não disse que cria. Jesus cura sem fé. Deus não precisa da minha fé para dar a minha vida, por misericórdia, o que só Ele pode me dar. Por isso eu vi a irmã falou aí sobre o que Deus falou em 2 Timóteo 2,13. Mesmo quando somos infiéis, Deus é fiel. O que quer dizer isso? Deus não muda o caráter dele porque eu sou pilantra. Se eu quiser ser pilantra, eu serei pilantra, mas ele continua fiel à sua palavra. Se ele abençoa a pilantra, para que eu vou ser santo? Se ele abençoa a pilantra. Se ele abençoa quem não dizima, para que eu vou dizimar? Se ele abençoa quem não oferta, para que eu vou ofertar? Por isso que o Salmo 34:7 diz: ao lado daquele que teme a Deus, há um anjo da guarda. Isaías 37, um anjo de Deus matou 185 mil homens de Senaqueribe numa noite. Você imagina um anjo do teu lado. Não tem Covid, não tem ladrão da meia-noite, ladrão do metrô, não tem bandido, não tem Trump, não tem Bolsonaro. Nada pode te vencer. A única pessoa que pode vencer você é você mesmo. Então a Bíblia diz: então, haverá fome e sede na terra. Volta a nós. Verso 11. Como é que pode? A palavra é interligada. A palavra nunca esteve fora da moda e nem na moda, porque a palavra não é moda, a palavra é verdade.
é o livro mais atualizado. Passa ano e passa ano, passa século e século. A palavra é imutável. Ela não muda, porque a palavra é Jesus. João capítulo 1, versículo 1 ao 6. Então, meus amados irmãos, no verso 12, Jesus disse algo muito lindo, já que ele é a palavra. Ele disse assim, olha, nos últimos dias, o povo de todas as nações, do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul, correrão de um lado do outro, procurando a palavra, e não a encontrarão. Eu lhe pergunto, em pleno século XXI, 2021, o que nós temos visto acontecer com a igreja, porque antigamente os profetas davam ordem e paravam as pragas, agora os profetas estão fechando as igrejas. Os governadores, o governo deste país, ou de qualquer nação, conseguiu impor sobre a igreja o poder, quando é a igreja que tinha poder. Todos os reis, fosse Saul, fosse Davi, qualquer rei, qualquer reinado, até onde estava José no Egito, onde estava Daniel lá na Babilônia, quem regia o governo eram os homens de Deus. Eram os homens de Deus que diziam o que era que tinha que ser feito. E todas as vezes que os reis dominaram sobre o povo de Deus, é porque o povo havia pecado. Mas hoje, quem dirige a igreja? É o governo. Tem que fechar 10 horas. É a lei do barulho, é a lei do tal do silêncio. Então nós fomos cercados, encoxados, acuados por falta do poder do Espírito Santo. Falta o Espírito Santo, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, já estou terminando. Se nós queremos vencer, não só o Covid, a morte é um detalhe. Paulo disse, viver é Cristo, a morte é lucro. A morte é um detalhe. O importante é você saber para onde você vai se você morrer hoje. Você vai para a glória. Se você for para onde o ladrão da cruz foi com Jesus, o primeiro a entrar no paraíso, a morte é o alívio, é a paz eterna. O problema é que todo velório que você vai, seja católico, budista, judaico, islâmico ou da igreja evangélica, eu nunca vi alguém pregar no velório, olha, está aqui no caixão, essa vida agora está no inferno, Deus me revelou que ela está em chamas. Não, todo mundo light, todo mundo morre, todo mundo foi para os braços do Senhor. Todo o povo de Deus que morreu, você fica vendo no Face as besterol. Agora a irmã está nas mansões celestiais. Agora o irmão está nas mansões celestiais. Mas todo mundo. Aí a Globo morre um ator, agora ele está aí cantando a dramaturgia celestial. Morre o poeta, agora esse poeta está fazendo poesia. Morre o jogador, agora ele está jogando no time de Jesus. Morre o piloto de Fórmula 1, agora ele está encantando as ruas do céu, correndo com seu carro veloz. Mas todo mundo foi para o céu. Então não existe inferno, para quem não é Bíblia? Então, nós temos que... Não é óleo de peroba, não. É unção do Espírito. Saber em que estado nós estamos hoje, se Jesus voltar agora. Se o arrebatamento fosse agora, aonde eu e você estaríamos? Porque ele diz, o amor de quase todos vai se esfriar. Eu te pergunto, nós estaríamos no grupo dos 2 ou dos 8 que ficaram para trás? É o momento de reflexão da nossa vida. Essa pandemia, eu lamento por todas as almas que se foi, principalmente no Amazonas, né? Sofrimento, a pessoa sem ar. Está provado que muitas pessoas que saíram e que estão com sequelas do Covid foi porque foi dado oxigênio a menos para aquela pessoa. Então, deram o mínimo oxigênio para que ela pudesse... Mas ela está com sequelas. E essas sequelas, se Deus não botar a mão, elas perdurarão enquanto a pessoa viver. Olha que situação. E se vocês que estão aí, meus irmãos que não me conhecem, olhar no meu programa de televisão, está no meu YouTube, dia 15 de fevereiro de 2020. E dia 31 de dezembro de 2019. Eu disse que o mundo conheceria o pior cataclismo e desgraça da história da humanidade. É só você entrar no Facebook, está lá a mensagem. Se você não tem, você pode pegar o número que eu passei para a missionária Kedna, e será te passado o link. Eu disse, quando foi 15 de fevereiro, eu estava indo para
para a Índia, passando pela África, Etiópia, e eu disse, olha, daqui a 30 dias o Brasil conhecerá o juízo de Deus. Dia 15 de março foi decretada a primeira morte. E eu, dali para frente, o pau a coisa só arruinou. E Deus disse para mim, quando vários pastores me procuraram, porque uns duvidaram, diziam, esse cara é louco, esse cara parece advogado diabo, ele só fala desgraça. Não, eu sou um profeta, meu irmão. Eu não estou à venda. Pode me chamar de pastor, mas eu fui chamado para pregar a palavra. Eu era presidente da multinacional faturando 50 milhões. Eu não fui pastor porque eu precisava de dinheiro, não. Eu não fui pastor porque eu tinha doença, não. Eu não fui pastor porque eu era filho de pastor, não. Eu não fui molhado da minha cabeça. Cigano não disse para mim que eu era pastor, não. Eu fui chamado como Jeremias, eu não tive escolha. Deixa tudo e me serve. Foi isso que eu fiz. Então, muitos começaram, pastor Pablo, vamos orar então para Deus tirar, porque Deus mostrou o senhor, para Deus tirar o Covid, tirar essa enfermidade. Eu falei, não, eu não oro. Deus não mandou orar por isso. Deus mandou orar para que haja conversão e arrependimento. Primeiro da igreja, porque a igreja sarada, o mundo saberá que nosso Deus existe. A igreja cheia da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo saberá que nós não somos religiosos. Que o meu nome lá de fora, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Chama de porcaria nenhuma. Nós temos que ser de Jesus. Tem gente que ama mais a denominação dele do que Deus. É capaz de chegar no céu e dizer, onde é o grupo da Assembleia? Onde é o grupo da Presbiteriana? Eu sou presbiteriano. Onde é o Arraial dos Batistas? Onde é o Arraial da Universal? Meu irmão, pelo amor de Deus. Apocalipse capítulo 21, desculpa. Não há nem sol na Nova Jerusalém, porque a glória de Jesus é a luz. Não há igreja, porque ele é a glória. Muitos não querem nem morrer. A mamata está tão boa, aonde estão sentados, nas suas poltronas, nas suas congregações, que morrer é prejuízo. Porque está caminhonete, cabine dupla, à custa do dinheiro dos outros. Morando em cobertura, à custa do dinheiro dos outros. Os filhos todos empregados na igreja, a mulher nadando, e festa da mulher, festa do pastor, envelope, dá presente, enquanto está cheio de gente desempregada na igreja. Eu não sou contra um pastor, eu sou pastor. Ter vida boa, não. Mas faça como Paulo em Atos 18, verso 3. Paulo fazia as suas tendas. Sabe por quê? Porque Paulo fez como Neemias. Ele não quis tocar no dinheiro de Deus para que ele pudesse ser o testemunho da verdade. Atos 6, a Bíblia diz que o povo disse, ô Pedro, você podia resolver o problema aí, que o povo está distribuindo a cesta básica errada aí, ó. Tem muitas viúvas sendo prejudicadas. Aí Pedro falou, procure dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de bom caráter, para que eles trabalhem nesta obra, porque a nós foi dado o ministério de pregar a palavra e fazer a oração. Ei, Atos 2:40 adiante, Atos 4:36 adiante, é a mesma coisa. O povo vende tudo e coloca os pés dos discípulos. Era dinheiro que não acabava mais. Ah, se os nossos pastores, se os nossos líderes, a igreja, lesse esse texto várias vezes. Tinha tudo para Pedro ser o dono de Jerusalém. Ele não quis tocar no dinheiro, disse, não, eu quero é pregar o evangelho e orar por vocês. Negócio de mexer com cesta básica, mexer com dinheiro aí, ó. Procura quem é cheio do Espírito Santo. Esse é o mal da igreja. As pessoas que estão na liderança da igreja no mundo inteiro nunca, não sabem nem o Espírito Santo, que ele nem existe. Como está em Atos 19, Paulo disse lá para os anciões, 2 anciões de cabelo branquinho, vocês quando foram batizados, igual batismo foram batizados, do que João Batista, nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo, ele disseram, no verso 3, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Ou sou Paulo, que é o senhor por acaso? Ou sou Paulo? A gente nem sabe. Aí Paulo prega, ora, e quando Paulo estende a mão, o Espírito Santo desce sobre todos aqueles anciões. Atos 10, versículo 3, Cornélio era um homem de boa reputação, dava esmola e orava 3 vezes ao dia com a família. A Bíblia diz que desce o anjo e disse, ei, Deus ouviu a sua oração e viu as suas esmolas. Manda para a cidade de Jope um homem chamado Pedro, também com o nome de Simão, e manda trazê-lo porque ele tem uma palavra para tu e tua casa. Por que o anjo não fez a obra? Pô, você já desceu do céu, prega você. Não. Quem tem o Espírito Santo é Pedro. Nós somos criatura. Vocês, pessoas, são a imagem e semelhança do Senhor. Manda chamar Pedro. Pedro vem. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio, por que mandasse me chamar? Olha, nem eu sei. Eu sei que eu estava orando, veio o anjo e disse que era para você vir, que você tinha uma palavra que salvaria eu e minha casa. Pedro começa a pregar no verso 44, no meio da mensagem.
o Espírito Santo desce sobre toda a casa de Cornélio, sobre todos os amigos de Cornélio. Aí Pedro disse, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, e eles são cheios do Espírito Santo. Verso capítulo 11, 14, os fariseus, os religiosos estão condenando Pedro. Pedro, você foi pregar para os inimigos, foi pregar para os gentios, foi pregar para os romanos. Aí Pedro falou, sabe por que eu fui? Porque ele disse que eu tinha uma palavra que salvaria ele e a tua casa. O batismo do Espírito Santo é que vai lhe salvar. Se batismo nas águas salvasse alguém, não tinha gente desviada e o ladrão da cruz não poderia ter subido do céu, porque ele não foi batizado nas águas, não falou em línguas, não deu dízimo, não deu oferta, nunca fez a obra missionária. A única missão que ele fez foi acreditar num Jesus todo esfacelado, que aquele realmente era o Filho do Deus vivo. Hoje o povo precisa ver um Jesus rico, miserável, soberbo. O Jesus de hoje é soberbo, é presunçoso, é vaidoso, a prosperidade é que diz quem você é. Mas aquele ladrão conseguiu ver num Jesus todo esfacelado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e disse, olha, lembra de mim quando estiver no teu reino. Igreja não é para você mudar o seu status social. Igreja é para mudar o seu estado espiritual. Então eu encerro dizendo para você, se nós queremos de fato ser novas pessoas. 1 Samuel 10:6 de Samuel. Saul, quando o Espírito Santo descer na sua vida, ele transformará você num novo homem. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre Saul. Ele profetizou na Raal dos profetas. Mas no capítulo 28, ele está buscando uma feiticeira. Não é como você começa, é como você termina. O Espírito Santo tem que ser zelado, cuidado. Por isso que 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Por quê, pastor? Verso 19, para que o Espírito Santo não seja extinguido, possa sair da tua vida. Atos 2, e oravam, foram cheios do Espírito Santo. Verso 1 ao 4. Capítulo 4, 31. E orava de novo Pedro, João e o povo, porque Pedro havia se livrado da prisão, e diz que aonde eles oravam, tremeu a terra, e foram cheios novamente. O batismo com o Espírito Santo, que é o poder de Deus, os 9 dons de poder, é uma vez só. Mas o batismo pelo Espírito Santo é todo dia. Você tem que encher a sua vida. Você tem que encher a sua alma, encher teu coração. Você tem que abastecer. Porque você pode estar vazio há muito tempo e não sabe porque as coisas estão acontecendo. Este ano, digo para vocês, é uma crise mundial financeira. É isso, pastor Pablo pregou no dia. Mas a boa notícia que eu tenho é essa. Aos que forem fiéis, que clamarem ao Senhor, é que eu tenho dito aos pastores, para de pedir para sair a Covid. Comece a orar para o mundo se arrepender. Para nós, crentes, nossa, começar por nós, mim, eu, você, pastor, nós colocarmos a cara no pó, dizer, Senhor, nos perdoe. Se nós temos feito a tua obra negligentemente, nos perdoe, Deus. Porque se nós temos que ser a referência do mundo, a luz do mundo, o sal e a luz do mundo, Mateus 5, 13, 14, ajuda-nos, Senhor, você pode ter certeza. Não só a igreja será guardada e protegida, toda a sua casa. Porque Paulo disse ao centurião em Mateus 16, Atos 16, crê em Cristo, será salvo tu e tua casa, tá bom? Você vai poder dizer como Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Encha-se do Espírito Santo, pelo amor de Deus, igreja. Não vá para monte pedir emprego, pedir dinheiro, restauração de casamento. Eu sei que isso é importante. Deus fará. Jesus disse em Mateus 6, 30 a 33, olha, não andeis solícitos por nada. O que é a vez de comer e beber? Ele fala a mesma coisa no capítulo de Lucas, capítulo de número 12, versos adiante. Não andeis solícitos, não. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o papai já sabe. Ele disse, o pai sabe. Não fica perdendo tempo, coração, me dá isso, me dá aquilo, não. Efésios 3:20.
Deus é poderoso para dar a cada um de vocês, além do que vocês pedem e imaginam. Então, toda oração que você faz, ainda é pouco, está pedindo isso. Deus tem algo muito maior. Então, pastor, o que eu faço para a minha oração ser eficaz? Não diga eu vou orar. Comece a partir de hoje. Quando você dizer para alguém que eu vou orar, você diz assim, nós vamos orar. Alguém vai dizer, nós, não sei quem. Eu, o Espírito Santo, porque ele é que me ensina a orar. Está lá escrito no versos 26 e 27, Romanos 8. Nós vamos orar. Aí o Espírito Santo coloca as palavras, porque ele conhece a intenção do coração do homem, coloca as palavras. E aquilo que você fala começa a chegar no trono de Deus. Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 4. E a oração dos santos subiu ao trono de Deus como incenso suave. O anjo pegou brasa viva do altar e lançou sobre a terra. E houve um tremor sobre a terra. Deus abençoe os santos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um dos senhores e das senhoras que participaram desta live. Que o Espírito Santo não seja apenas um objeto de religião, mas seja algo que você deseje, inspire e aspire 24 horas da sua vida. Porque aí Jesus manifestará na sua vida como nunca antes. E o poder do Pai é maior do que todas as suas lutas. Você será abençoado. 2021, a crise tomará o mundo, mas não chegará à tua casa. Deus guardará a sua família. Deus te prosperará no teu ministério. Você vai ver a sua voz ecoar como o poder de Deus, a trombeta de Deus. Deus honrará o teu trabalho. Deus te dará dignidade. Porque a prosperidade, ela é boa quando ela é usada para glorificar a Deus. Não faltará pão à sua mesa. Não se preocupe. Pastor, eu estou dilacerado. Eu sei. É por isso que você está nessa live. Para que você saiba o motivo pelo qual Deus trouxe e o diabo não quis de forma alguma que essa live acontecesse. Eu tenho outra live agora. E nunca houve. Eu também nunca tive problema com live. Liguei até para minha secretária. Eu falei, será que eu estou errado? Porque eu estou fazendo tudo aqui. Essa live não entra. Isso agora não dá certo aí. Lógico. O diabo peleja. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deuteronômio 28:7. Por um caminho entra o capeta. Por 7 sairá. Porque o poder de Deus é maior. Verso 13, ele nos colocou como cabeça e não como cauda. Que Deus abençoe. Obrigado, irmã e missionária Kelly, por esse convite. A todos vocês, aos pastores, aos pastores, enfim, a todos os missionários, a todos os obreiros jovens, adolescentes, todos que estão nos assistindo. Obrigado a todos vocês por nos dar a oportunidade de compartilhar as boas novas do Senhor. Amém, pastor. Eu também quero agradecer a sua pessoa e fazer 2 pedidos. Um, para que o senhor ore para essas pessoas, pelos internautas, após essa palavra. E também, onde as pessoas podem estar encontrando o livro que o senhor citou aí, que é do Espírito Santo, que inclusive está até no cartaz, né? Ali aquele pedacinho da foto. E o senhor, qualquer coisa, depois o senhor também escreve no comentário dessa live o link de onde a pessoa pode estar encontrando, se tem algum site, para que as pessoas possam estar aí encontrando os seus livros, que, por sinal, é uma bênção. Amém. Nós, tem algumas pessoas que acompanham nosso ministério, a Valéria está aí de BH, deve ter outras pessoas também, mas a Valéria, sei, ela falou comigo hoje de manhã por mensagem que ela estaria nessa live. É um povo, uma família de BH. E ela pode até escrever aí, ela está aí, ela pode escrever, é simples. Você tem alguns caminhos para adquirir o nosso livro. Inclusive, nós estamos fazendo uma mega promoção. Esse livro, nós não dependemos do livro para sobreviver, graças a Deus. E esses livros são todos para obra missionária. Nós estamos em 11 nações, né? Você pode conhecer, nós estamos em 11 nações. 1.300 crianças almoçam e jantam todo dia através do ministério que Jesus nos confiou. Eu não tenho igreja por trás de mim, eu não tenho ninguém por trás de mim, eu não tenho empresas, não. É o meu trabalho de consultoria, de mentoria, e meia dúzia de pessoas simples que nos ajuda todo mês, que nos faz estar em 11 nações. Sabe o que é 1.300 crianças almoçando e jantando todo dia? Então, esse livro, nós fizemos 3 livros por R$ 99. Só um livro tem 606 páginas. O livro, o maior do Espírito Santo. Você ainda leva 3 DVD. Um deles é o da Escola Bíblica da Assembleia de Deus, que nós pregamos para o Espírito Santo só para os obreiros. É muito linda essa mensagem, vai ser bênção na sua vida, tudo gratuito. Esses 3 DVDs. Então, você pode
adquirir. Quando você entra na minha página do Facebook, Pablo Gimenez, Ministério Pablo Gimenez, do Facebook aí, você tem lá o número do telefone. E esse número do telefone, você só passar uma mensagem, vai direto ao WhatsApp, direto na nossa assessoria, e ela vai pegar o seu endereço e enviar o livro para você. Você pode pagar com cartão, você pode pagar com boleto, você, do jeito que quiser. 99, 3 livros e mais 3 DVD. Então, só um livro desse, eu sei que mesmo da CPAD, qualquer livraria, o mesmo livro comum, um livro de 600 e poucas páginas, você não pagaria menos de R$250. Então, nós estamos 3 livros, 99, para abençoar o povo. Para abençoar o povo. Então, você pode, ou no meu site, simples, Ministério Pablo Gimenez, quer dizer, desculpa, www.pablogimenezministério.com, não tem BR. Pablo Gimenez, Gimenez com JZ no final. Então, www.Pablo Gimenez com JZ no final, Ministério, tudo junto, pablogimenezministério.com. No meu site, você vai ver toda a nossa obra missionária. Você pode adquirir o nosso livro também de forma digital. Você não quer um livro de papel, você quer ler digitalmente. Então, você compra ele de forma digital e você recebe ele. Aí você lê ele no seu tablet, no seu notebook, no seu celular, smartphone, enfim. Mas o nosso livro está no site da Amazon. Nosso livro está no site da Submarino. Nosso livro está na Casa do Ponto Frio, no site do Ponto Frio, Casa Bahia. Nosso livro está na Loja Americana, em todos esses lugares, no site de todas as megas empresas do Brasil, você vai encontrar o nosso livro lá para comprar pelo site. Mas você pode, lá é bem mais caro, lógico. Então você pode, no nosso site ou na minha página do Facebook e do Instagram. Né? Você coloca aí, Ministério Pablo Gimenez, você vai achar lá. Se você colocar Pablo Gimenez, você já vai achar a minha página do Facebook e do Instagram. Então você tem o número do WhatsApp logo em cima lá. Faça e você receberá todas as informações sobre este livro, que será muita bênção para a sua vida. Nós fazemos live, irmã Kézia, toda terça-feira nós estamos pregando sobre escatologia. Toda terça-feira, às 8 da noite eu prego. Entramos agora no capítulo 5 de Apocalipse dessa terça. Toda quinta, 20 horas, 8 da noite, prego só sobre o Espírito Santo, toda quinta. E todo domingo, amanhã, 12h30, todo domingo, 12h30, o culto de reavivamento. Tudo aqui pela internet, simultaneamente transmitido pelo Facebook e pelo Instagram. Simultaneamente. Em breve estaremos pelo YouTube. Então, nossas mensagens estão aí todas no Face, todas no Instagram. Então, é fácil nos acompanhar e nos seguir nas redes sociais, se desejarem, né? Então, vamos fazer essa oração, pedindo a Deus que possa ter compaixão e misericórdia de nós. Eu não tenho dúvida, igreja, que nós estamos vivendo Isaías 63:10. Porque o povo de Deus se rebelou contra Deus, o próprio Espírito Santo pelejou contra o povo para não ser abençoado. Você imagina, lutar contra o diabo não é fácil, imagine brigar com o Espírito Santo, que Jesus disse, não blasfema contra ele não, que não há perdão. Então, é Isaías 63:10. O Espírito Santo pelejando contra a igreja. Porque nunca eu vi tanta gente nessa pandemia, crentes, pedindo cesta básica, ajuda. A gente se condói por isso, compaixão, mas eu repito para você, o justo não mendigará o pão. Nós emprestaremos a muitos e não tomaremos do emprestado. Então, por favor, não importa a sua situação, vamos esquecer seu passado. Ninguém pode te lançar pedra e te acusar. Vamos reconhecer o nosso erro e vamos dar um passo à frente e falar como Davi do Salmo 51, Senhor, não retire de nós o teu Espírito Santo e devolva-nos a alegria da salvação. Foi o que Davi fez. Que todos nós possamos fazer essa oração de Davi. Repite Salmo 51, verso 11 e 12. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Não é Pablo que muda a sua vida. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento. A humildade precede a honra. Provérbios 15, 33, meu Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Eu estendo as minhas mãos abençoando ministérios, líderes, filhos, parentes de líderes, enfim, pessoas que estavam desviadas do Evangelho, pessoas que estavam vivendo uma frieza espiritual, que todas sejam grandemente abençoadas. Mas responsabilidade e comprometimento com a verdade, simplesmente a verdade, porque ela nos libertará. Em nome do Senhor Jesus, olha para todos que entraram, que estão vivendo enfermidades físicas, estavam sofrendo de angústia, enfermidade da alma,
enfermidade do psicótico, que estavam vivendo depressão, opressão. Livra a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Na unção do Espírito Santo. Renova a aliança com este povo, os batiza, meu Deus, pelo Espírito Santo. Envia o teu Espírito Santo, Pai. É o que eu clamo ao Senhor e crendo nesta oração, no amor e no poder do Senhor, na graça e misericórdia de Cristo, nas doces consolações de comunhão do Espírito Santo. Eu abençoo a todos, hoje e por todo sempre. Amém.